Pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wender Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research. Vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, pessoal, hoje tivemos aí umas negociações um pouco mais calmas, podemos dizer assim, né? O mercado estava esperando aí, muita gente ansiosa para ver como o mercado ia se comportar aí após as notícias que tivemos ontem aí, né, das manifestações lá em Brasília. Realmente foi uma notícia que, na minha opinião, na nossa opinião, que não foi muito positiva para o Brasil. E muita gente criou a expectativa, ficou na expectativa para ver como o mercado ia reagir no dia de hoje. Mas o que tivemos aí é que não foi tantas oscilações aí no dia de hoje, né? O mercado abriu em queda, depois recuperou e fechou ali praticamente no 0 a 0. Vamos dar uma analisada, né? Trouxe aqui alguns pontos para a gente analisar, né? Só um momentinho que o meu relatório aqui, ele deu um erro, tá, pessoal? Então, provavelmente vou ter que fazer agora pelo Profit Chart. Não sei qual foi esse erro, mas não vou conseguir resolver ele agora. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar uma passada aqui, pedir para compartilhar a tela, por favor. Vamos dar uma passada aqui como foi as negociações no mundo inteiro, né? A gente vê, por exemplo, Estados Unidos aí ficou bem próximo da sua estabilidade ali, né? A gente vê, por exemplo, o Dow Jones caiu um pouco ali, a Nasdaq subiu no dia de hoje, subiu cerca de 0,65, né? Então tivemos aí nos Estados Unidos algumas oscilações meio mistas, né, lá fora. Aqui no Brasil também fechamos aí na casa do 0,12% de alta, né? Então um dia aí um positivo aqui para o Brasil, mas pouca variação, podemos dizer assim. Já lá na Europa, né, tivemos aí muita ação, os índices europeus aí subindo no dia de hoje, um ponto positivo, né, praticamente o mundo inteiro, os principais índices mundiais, na verdade, subiram no dia de hoje, os que não subiram ficou bem próximo ali da sua estabilidade, como a gente pode observar o nosso índice Bovespa. Já mudando aqui para o nosso índice do medo, né, medo e ganância aqui, a gente está no nível 48, na parte neutra ali, então basicamente nem muito com medo. Na verdade, está mais próximo pro medo do que para ganância, né? Tivemos aí, por exemplo, ele subindo recentemente, há uma semana atrás ele estava no nível 38 e hoje aí no último fechamento, né, subiu aí para praticamente 46 e agora está no 48 aí, né, no dia de hoje. Então, basicamente os mercados aí, lembrando que esse índice do medo e ganância ele é identificado lá através dos mercados dos Estados Unidos, tá, pessoal? Que tá aqui aqui a tradução dele, né? Ele é basicamente baseado aí através dos mercados lá fora. E a gente vê, por exemplo, aí os investidores praticamente neutro ali, nem muito gananciosos, nem muito com medo lá para fora. Bom, vamos aqui para o nosso saldo do investidor estrangeiro no dia, né? A gente tem aí, por exemplo, investidor estrangeiro retirando 746 milhões aí de reais lá no dia 5/1, né? 5 de janeiro aí tivemos essa retirada do investidor estrangeiro. Lembrando que foram 2 dias consecutivos aqui de retirada, né? E se a gente for olhar aí o saldo do mês, o investidor estrangeiro está negativo em torno aí de 766,7 milhões de reais. Pessoa física se encontra em 386,3 milhões. Institucional 5,76,8 milhões. Instituições financeiras um pouco negativa aí na casa dos 632 milhões. Já outros aqui na casa do 435. A gente vê agora um movimento onde o investidor estrangeiro está praticamente retirando suas posições, diminuindo essas posições, e o institucional já recomprando ali basicamente o que ele basicamente vendeu. A gente viu aí, por exemplo, dezembro foi um mês extremamente negativo para os institucionais, né? Tava acreditando muito na queda, e o investidor estrangeiro estava segurando ali boa parte dessa queda. Agora a gente vê, por exemplo, um cenário ao contrário, onde o institucional está recomprando ali, está comprando suas posições, e o investidor estrangeiro está negociando, está vendendo um pouco, está com fluxo negativo para o saldo de janeiro de 2023. Pessoa física aí está acompanhando os institucionais, né? Está positiva aí em 386, como eu disse anteriormente. Então, até agora, sem muito mistérios aí, sem muitos dados assim que são muito relevantes, né? A gente vê, por exemplo, um mercado mais calmo, podemos dizer assim. A primeira semana de janeiro iniciou bastante volátil, com a queda de 3%, outro dia caiu mais 2%. Depois, na quarta, na quinta e na sexta, o mercado subiu em 3 dias seguidos. E hoje, aí, como eu disse anteriormente, o mundo inteiro na expectativa para ver como é que a bolsa ia se comportar no dia de hoje, não tivemos grandes oscilações por aqui.
Alterando aqui para as variações diárias, né? A gente vê aí, por exemplo, o nosso índice Bovespa, a maior alta aí foi a MER3, que subiu 6,44, né? Tivemos também a CVC, que subiu 4,98, a Gol 4,07, a JBS aí subiu 3,02, a CEMIG 2,57, né? Tivemos basicamente muita ação aqui no lado positivo. A gente vê, por exemplo, o YouTube no ponto positivo, o Petrobras aí também subiu cerca de 0,67, né? A Vale também ficou bem próximo aqui da sua estabilidade, 0,11, né? Tivemos aí muita ação aqui de peso maior no Ibovespa subindo, mas subindo bem pouco aí no dia de hoje, né? Já no negativo, a gente tem a Hapvida, que caiu 11,02%, a Soma caiu 3,16%, a Fleury caiu 3,08%, a São Martinho, mais um dia de queda, caiu cerca de 3,06%, e a Neve caiu cerca de 2,75% no dia de hoje, né? Tivemos aí uma queda, então, alguns papéis caíram um pouco mais, né? Mas a gente pode observar que não tivemos muito papel que tem bastante relevância no Ibovespa. Tivemos Banco do Brasil aqui que caiu cerca de 0,97, né? E Bradesco também, o BDC3 aqui, que ficou em torno de 0,38%. Mas tivemos aí, no final das contas, um balanço positivo para o nosso índice Bovespa, onde ele ainda segue negociando aqui na sua média de 200 períodos, né? O mercado está segurando bastante na sua média, né? A gente viu que antes da virada do ano, o mercado fechou acima da sua média, né? E já abriu aí, por exemplo, na segunda e na terça da semana passada caiu, e agora já voltou a negociar novamente bem próximo dessa região. Região aí de extrema resistência, tá, pessoal? A gente vê que no passado, aí, como ele respeitou essa região aqui dos 110 mil pontos, né? A gente pode observar 109, 700, 110 mil pontos aí são regiões de extrema resistência para o índice Ibovespa, né? Alterando aqui para o gráfico semanal, a gente tem aí o Ibovespa negociando aqui ainda nessa região, né? Chegou a romper a máxima da última semana. Vamos ver se vai ter força suficiente para buscar novamente a região dos 110. Opa, só tirar aqui rapidinho. A região lá dos 110 mil pontos, né? 110 já está aqui, mas na verdade 114, 115 aqui, que é exatamente uma resistência forte também, né? E caso for vir buscar os 115, tá, pessoal? O mercado pode ter força suficiente para buscar aqui novamente a região dos 120 mil pontos, né? A gente pode ver aí que respeitou aqui nessa região na última ida, né? Lá em outubro de 2022. E vamos ver se vai ter força suficiente para romper essas regiões aí futuramente, tá? Então o mercado pro Ibovespa basicamente rompeu a máxima da semana anterior. Ele pode dar um start para a semana, a gente pode esperar uma semana positiva, né? Caso não venha acontecer nenhum desastre aí, né? Aqui no Brasil geralmente acontece muito isso. Bovespa indo bem ali, daqui a pouco vem uma notícia que atrapalha tudo, que o mercado vira. Muita gente realiza de uma hora para outra, né? Mas no final das contas a gente vamos ver como é que vai ser essa novela aí até o final da semana. O dólar, por outro lado, segue ainda na sua consolidação. Não sei porquê, mas meus gráficos aqui sumiram, tá, pessoal? Mas basicamente o dólar aí tá nessa consolidação aqui que a gente sempre traz aí para vocês, né? O dólar na casa dos 5,15 aqui é sua mínima, né? 5,15 aqui, 5,14. E sua máxima aqui na casa dos 5,40. De acordo com a rolagem do contrato futuro aí, agora passou para 5,48, né? Lembrando que a gente está aqui analisando o dólar futuro, né? Mas 5,45, 5,48 aí e 5,40 são resistências muito fortes para o dólar. Então vamos ver como é que o mercado vai também se comportar nas próximas semanas. Hoje o mercado subiu, o dólar subiu, mas formando aí um candle meio que de queda, né? A gente pode observar aí que ele abriu em alta, abriu na casa dos 5,32, ele chegou a bater máximas nos 5,33, mas caiu aí, mas ainda assim fechou positivo em relação à sua semana anterior. Bom, pessoal, sem mais notícias, tá? Hoje foi um dia, como eu disse anteriormente, um dia de baixa volatilidade, nós tivemos grandes destaques para hoje, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar aí nos próximos dias. Espero que você tenha gostado dessa live, não esqueça de deixar seu like aí, seu comentário também é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.